E aí, meninas, voltamos, tá, para o nosso segundo vídeo, onde a gente vai estar falando agora do desenvolvimento industrial do Canadá, que é um outro país aí, junto com os Estados Unidos, vão formar aí a nossa América anglo-saxônica, tá? O Canadá, né, vai ser o país mais extenso aqui da América, porém o segundo maior do planeta, ficando aí apenas atrás da Rússia, tá? Com essa questão, né, da extensão territorial do Canadá, a gente vai ter um país com desenvolvimento industrial bem relativo, bem grande, né? Vai apresentar uma cadeia produtiva bem diversificada também, mesmo que os seus aspectos físicos, como, por exemplo, a questão climática, nem sempre favoreça a esse país. Mesmo assim, a gente vai ter um país dinâmico na sua estrutura industrial e que vai colocá-lo entre os maiores, entre os países mais desenvolvidos do mundo, nessa questão também da indústria. Bom, a gente sabe que o Canadá ele foi palco de disputa, né, sobretudo entre Inglaterra e França, tá? E que depois de vários conflitos entre esses dois países, entre França e Inglaterra, os ingleses eles garantiram o domínio praticamente de toda a porção do território canadense, tá? Bom, em 1926 a gente vai ter a independência do Canadá em relação à Inglaterra, mas esse reconhecimento ele só vai acontecer lá em 1931, então assim, bem recente, né? Se a gente for parar para analisar. E hoje o Canadá ele é constituído, né, por 3 territórios e 10 províncias, né? Bom, alguns territórios do Canadá serão considerados inóspitos, ou seja, de difícil ocupação humana por causa da questão do clima polar, né? Ou seja, um clima muito frio que não é propício à ocupação humana. Porém, outras partes do território, sobretudo as províncias que estão mais ao sul, né, do país, serão as províncias que terão, na verdade, mais população, a maior população e, consequentemente, um desenvolvimento maior, tá? Bom, a questão da organização do espaço econômico do Canadá, a gente pode compará-lo bem parecido com os Estados Unidos. Foi uma ocupação baseada numa atividade econômica que vai ser, né, baseado nos moldes dos europeus, né, principalmente na distribuição de pequenas e médias propriedades para a população, né, isso aí vai permitir que a população ela consiga, né, desenvolver uma agricultura, né, ou seja, desenvolver aquele espaço, isso foi muito importante. Em relação aos recursos minerais e a industrialização do Canadá, o Canadá ele possui quase que todos os recursos minerais que serão necessários para a indústria, né, considerada moderna. A gente pode destacar zinco, gás natural, cobre, prata, ferro, né? E também o Canadá vai ser um grande produtor de carvão e petróleo, tá? Então, isso faz com que o Canadá ele seja beneficiado, né, por possuir um subsolo bem rico. Bom, o Canadá, além disso, também vai abrigar, né, mais da metade das empresas de minerações públicas do mundo, tá? Isso vai fazer com que várias empresas se desloquem para lá, incluindo algumas empresas relacionadas aqui do Brasil também fazem parte nesse processo de exploração do subsolo do Canadá. Obviamente com o investimento canadense, né? Bom, em relação, tá, à questão das regiões, né, mais desenvolvidas, a região mais importante do Canadá vai ficar no sudeste do país, próxima também aos Grandes Lagos, tá, e do Vale do Rio São Lourenço, na fronteira com os Estados Unidos. Vai ser nessa porção aí que a gente vai encontrar a maioria de indústrias, tá? A maior parte das indústrias de bens de consumo e
também de bens duráveis quanto os não duráveis, tá? Então vai ser na parte sudeste aí do país que a gente vai encontrar as mais importantes, vamos dizer assim, empresas de produção de bens duráveis ou não duráveis. Bom, o parque industrial mais moderno e de maior importância do Canadá vai se localizar na província de Ontário, tá? O que vai ajudar aí a fixar cada vez mais a economia do país, tá? Sobre a questão do comércio exterior, como que é a participação do Canadá, né? A relação internacional do Canadá com o restante do mundo. O Canadá, vale destacar que ele depende economicamente também dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos exporta muito produtos vindo do Canadá. Cerca de 75% das exportações do Canadá, né, são direcionados aos Estados Unidos. O Japão, entre outros países também asiáticos, formam aí um conjunto de países que vão comercializar os produtos do Canadá, tá? Mas hoje, atualmente, os Estados Unidos é o que mais compra do Canadá. Então, obviamente que o Canadá vai depender economicamente dos Estados Unidos, né? Vender para os Estados Unidos. E na importação, será que o Canadá compra, né? Sim. Hoje o México vai ser um país bem parceiro do Canadá nessa questão da importação, tá? Além do México, a gente pode citar também os Estados Unidos, o próprio Japão, também por causa da questão dos equipamentos tecnológicos, tá? Produtos químicos, equipamentos de transporte, são vários exemplos aí que a gente pode, computadores, tá? Citar de materiais, né, que o Canadá importa para o seu país de outros países. Mas a questão da exportação, sobretudo para os Estados Unidos, vai ser muito importante para firmar a economia canadense, tá? Os Estados Unidos, então, é o maior parceiro comercial, vamos dizer assim, do Canadá atualmente. Bom, além disso, né, por mais que o país apresente uma característica física não tão favorável por causa da questão do frio, né, na porção mais ao norte do país, o Canadá, mesmo assim, ele vai conseguir ter uma estrutura industrial bem diversificada, né? A gente vai ter várias produções de diferentes bens, tanto na parte da agricultura, quanto na parte da tecnologia, de equipamentos, de máquinas, tá? Então, assim, por mais que o país apresente essa questão climática, que talvez não venha favorecer muito ao desenvolvimento econômico, ele mesmo assim, ele consegue ser um país com uma estrutura industrial bem diversificada e bem forte, tá? Tanto é que a gente tem aí 75% das exportações do Canadá direcionadas aos Estados Unidos, né? Então, o Canadá, costumo falar quando eu vou falar, né, mencionar sobre o Canadá com meus alunos, eu costumo dizer que é um país que quase a gente não ouve falar muito, né? Não está muito aí presente nas discussões globais, mas é um país que quando a gente para estudá-lo, né, ao pé da letra ali, a gente compreende como que é um país desenvolvido, um país que apresenta vários aspectos para não ser desenvolvido, sobretudo essa questão climática, mas que é um país que está caminhando cada vez mais para o seu desenvolvimento, né? Obviamente que ele conta com uma extensão territorial também que garante isso, mas que a gente quase não vê o Canadá nesses palcos, né, de discussões internacionais, como, por exemplo, a gente vê o caso dos Estados Unidos. Então, eu falo que é um país que guarda grandes surpresas nesse cenário mundial, principalmente nessa questão estratégica da geografia, né, da geopolítica em relação ao mundo. Então, o Canadá é um país, assim, que vem apresentando cada vez mais um crescimento econômico favorável. Obviamente que agora, no período da pandemia, a gente, né, com certeza também teve suas estruturas econômicas abaladas, porém,
não deixa de ser um destaque aí pra gente nessa questão econômica, tá? Então, a gente viu aí sobre os espaços econômicos dos Estados Unidos, né, e do Canadá. A gente pôde perceber que são dois países, né, que vão ter relações internacionais, uma escala maior que no caso dos Estados Unidos, e outro numa escala menor que no caso do Canadá, mas que os dois dependem, vamos dizer assim, um do outro. Principalmente o Canadá depende economicamente dos Estados Unidos, porque a maior parte dos produtos são exportados para os Estados Unidos, então se complementam, né? Tanto é que esses dois países aí vão formar a América anglo-saxônica, representando, vamos dizer aí, as maiores economias da América, né? Tanto é que a América anglo-saxônica, comparado com a América Latina, ela é muito mais desenvolvida, tanto no aspecto econômico, na questão da indústria, né? Então, assim, os dois países estão representando muito bem a América anglo-saxônica. Bom, meninas, atenção lá na plataforma, porque eu vou estar colocando para vocês as páginas da nossa atividade. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que a gente vai estar sanando essas dúvidas. É isso, tá? A gente tá fechando esse capítulo pra gente poder dar início a um novo capítulo, tá bom? E fiquem com Deus. Ótima aula pra vocês. Obrigada pela participação. Cuidem-se.